De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, os jovens têm 3 vezes mais probabilidades de desemprego do que os mais velhos. A taxa de desemprego jovem na zona euro atinge 24%. Portugal e Itália estão perto dos 40%, enquanto Espanha e Grécia já ultrapassam os 55%. Para perceber quais as melhores formas de procurar trabalho, está hoje em estúdio, aqui no Primeira Hora, Luís Filipe Lages, professor universitário. Muito bom dia, Luís Filipe Lages, obrigada pela sua presença já habitual. Neste cenário com taxas de desemprego tão elevadas e tão assustadoras para quem está à procura de trabalho, como é que um jovem deve então procurar emprego? Muito bom dia, Marta. Obrigado novamente pelo convite. Eu penso que, em primeiro lugar, há que abordar os grandes desafios que os jovens têm que ultrapassar. O primeiro grande desafio é a questão de haver falta de experiência, de terem pouca experiência profissional. Aí consegue-se ultrapassar este obstáculo através de atividades extracurriculares, através de programas de voluntariado, através estágios, muitas vezes. Exatamente, estágios, trabalhando em part-time, sempre que existe essa oportunidade e por aí fora. Outro dos grandes desafios que hoje as empresas colocam aos jovens é como é que conseguem resolver problemas muito concretos. E aí passa muito pela criatividade, pela inovação, pelo seu espírito de empreendedorismo. E aí isso não aparece nos livros, tipicamente são soft skills que têm que ser desenvolvidos. Luís, hoje ainda há muitos jovens que não sabem ou redigir um currículo ou como se apresentar numa entrevista. Há também algumas estratégias nesse sentido que se pode aprender antes de fazer o currículo e de enviá-lo e antes disso também a uma entrevista. Sem dúvida, uma das estratégias típicas é focalizar-se na empresa, pensar no que a empresa quer e não necessariamente olharmos para nós mesmos como sendo o centro do mundo. A partir do momento que nós nos pomos no lugar da empresa, vamos então ter que apresentar questões que são críticas para a empresa, resolver questões que são críticas, como por exemplo, como é que eu posso crescer como empresa? Tipicamente é através da procura de novos produtos e de novos mercados. Aqui é crítica, por exemplo, a garra comercial que o jovem vai ter, a sua experiência internacional, a sua visão global, ou seja, a capacidade que ele tem para pensar globalmente e localmente e por aí fora. No fundo, antes de ir a uma entrevista, a pessoa tem de saber, tem de conhecer a realidade da empresa e, no fundo, também tem de saber vender um pouco, no bom sentido. Sem dúvida. Eu costumo dizer aos meus alunos que é muito importante desenvolverem o seu plano de marketing aplicado a si mesmo. Se nós olharmos para os vários passos do plano de marketing, por exemplo, começa logo pela visão e pela missão, o jovem tem que pensar como é que eu alinho a minha visão de vida com a visão da empresa. Porque senão morre aí logo a entrevista. Uma entrevista pode durar meio minuto. A partir do momento que os dois não estão alinhados, depois passamos à análise dos pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades. Aí o jovem tem que ter a capacidade de dizer como é que transforma, por exemplo, um ponto fraco, digamos, desorganizado, em algo positivo. Uma pessoa desorganizada pode ser... fracos numa entrevista? Depende dizer muito... coisas como, por exemplo, não costumo ser pontual? O grande desafio é como é que se transforma esses pontos fracos num ponto forte. Por exemplo, uma pessoa desorganizada pode dizer que é uma pessoa criativa, porque tipicamente é. Uma pessoa inflexível, tipicamente é uma pessoa organizada. O grande desafio é esse. Uma pessoa que tipicamente é teimosa pode ser que é uma pessoa focalizada, ou driven, como os americanos dizem, não é? Portanto, isso é claramente uma das formas. É, em vez de ter uma atitude pessimista, passar a ter uma atitude otimista. Dizer o mesmo, mas de Exatamente. Forma positiva. Existe a questão também dos conhecimentos transferíveis, que eu acho que é crítico, que é algo que pode ser utilizado para qualquer que seja a empresa, desde que esta empresa pode estar na área do direito, na área da biotecnologia, na área das finanças. Todas elas vão esperar de um jovem, por exemplo, a capacidade de ser inovador, de ser criativo, a capacidade de ter a experiência internacional, porque hoje em dia é cada vez mais importante, até porque os mercados são globais, a capacidade de resolverem problemas, ou seja, não passar 99% do seu tempo a falar do problema, mas passar 99% da solução positiva, não é? Soluções construtivas. A capacidade de liderança, a capacidade de comunicar, de ter diferentes línguas e cada vez mais línguas que poucas pessoas dominam. Eu estava a pensar, por exemplo, no caso do mandarim.
Eu tenho colegas meus que os filhos já estão a estudar mandarim. Portanto, é um bocadinho isso, é descobrir os nossos fatores diferentes. Quais são as novas potências mundiais e aprender as línguas? Sem dúvida, sem dúvida. Ou mercados em crescimento. Existe também algo que os jovens têm que pensar, que é o jovem tem que trazer um valor acrescentado para a empresa. E as empresas, ao mesmo tempo, têm que pensar como é que vão contratar esses jovens com menos custos. E então é importante os jovens sugerir às empresas soluções que já existam. Por exemplo, o Instituto de Emprego e Formação Profissional tem projetos bastante interessantes, como o Passaporte Emprego, o Património Ativo, etc., que vai reduzir os custos de contratação destes jovens. Se um jovem chegar a uma empresa e disser muito concretamente, vocês têm este problema específico, mas para isso, como é óbvio, é importante ter já feito o trabalho de casa, não é? Ter estudado as necessidades da empresa. Então dizer, vocês têm este problema específico. E eu, para resolver este problema específico, eu posso vos ajudar fazendo A, B, C. Tipicamente está a trazer valor acrescentado à empresa. Se em cima disso disser ainda, e o meu salário ainda pode ser reduzido se vocês beneficiarem do pacote X, Y e Z, que já existem vários pacotes de mercado, como é óbvio, a proposta torna-se ainda muito mais atrativa e distintiva. Luís, muitas vezes um erro comum é saber fazer um currículo corretamente. O que é que deve constar de um currículo? De que tamanho deve ser um currículo? O modelo europeu é desejável ou não? Quais é que são, assim, as principais dicas para um bom currículo? Eu penso que não existe uma fórmula. Por exemplo, aos meus alunos que pretendem entrar em empresas, por exemplo, de publicidade, com uma componente mais criativa, de inovação, etc., eu digo-lhes para fazer currículos virais, vídeos. Porquê? Porque são currículos completamente distintos. Uma empresa dessas recebe 1000 currículos e se vir um vídeo, como é óbvio, vai ter curiosidade para ver porque é que este é diferente. Ou seja, no fundo, adequar também o currículo Sem à dúvida. área de trabalho. Exatamente. Se for, por exemplo, para a área de finanças, provavelmente o Europass é mais adequado, não é? Agora, também não se deve pôr toda a nossa vida no currículo. É importante os jovens pôr-se no lugar da empresa e, para cada empresa, ajustar a sua carta de apresentação, novamente em função das necessidades da empresa, e para isso é importante fazer um estudo de mercado, tentar falar com pessoas dentro da empresa, se possível apanhar o presidente à saída do corredor ou no elevador, e, portanto, dar-se a conhecer. Um jovem não pode esquecer que está a competir, em alguns casos, com mais de 1000 jovens, não é? É preciso persistência. Sem dúvida, muita persistência, pensar sempre fora da caixa, sair com soluções inovadoras, e por isso é que eu digo, não há uma fórmula específica para o currículo. Agora, claramente tem que ser distintivo e alinhado com as necessidades da empresa. São esses os segredos para encontrar trabalho: a persistência, um bom currículo, uma boa apresentação numa entrevista, ou há mais truques que podemos deixar aqui? Eu penso que a garra comercial é crítica, porque hoje em dia as empresas têm que vender. No final é isso, não é? Uma empresa pode ter uma grande ideia, mas no final tem que passar essa ideia para o consumidor final. E não interessa se nós estamos a falar do departamento financeiro, de marketing, de contabilidade, o que seja, esta filosofia de marketing tem que ser transversal a toda a empresa. Vai desde o presidente até às vendas. E, portanto, o foco no consumidor é crítico. Isto é uma coisa que, ao fim de 2 minutos, numa entrevista se consegue detectar, que é se o jovem está concentrado em si mesmo ou se está concentrado no mercado. Muitas vezes até a linguagem corporal durante uma entrevista também transparece o à vontade ou o desconforto da pessoa que está a ser entrevistada. Sem dúvida. E até outra área que é muito crítica é a questão de relações interculturais. A questão, isto é algo que eu faço constantemente nas entrevistas, em que medida é que a pessoa é etnocêntrica ou é geocêntrica? Etnocêntrica é assumir que nós somos o centro do mundo, geocêntrica é assumir que todas as culturas têm os seus aspectos positivos e estamos dispostos a trabalhar com pessoas de diferentes backgrounds, de diferentes culturas e por aí fora. Luís Filipe Lage, muito obrigada pelas suas dicas e pelos seus conselhos neste Primeira Hora. Até para a semana. Obrigado.